Tudo bem, meus amigos que nos assistem? É um prazer de novo estar com vocês nesse programa especial, terceiro programa especial da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Hoje com uma turma muito boa, trazendo aqui muitas ideias, estão nesse mercado já há um bom tempo. É o pessoal da Imunize. Estou aqui com o Marcelo Martins e o Ricardo Maravalhas, dois diretores da Imunize, para baterem um papo conosco aqui a respeito dessa lei tão importante que veio para ficar aqui no país e não é nova, né? A gente tem que sempre lembrar que as pessoas que nos assistem, que é uma lei que foi aprovada em 2018, na verdade, né? É que o Brasil deixa sempre tudo para a última hora, né? Essa que é a realidade. Quando ela começa a apertar de alguma maneira, ou através de sanção, ou através de multas, né? Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Então, a gente tem que se antecipar essas questões importantes que estão tendo hoje uma percepção mundial muito grande, né? Com multas aí no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então, por conta disso, o Brasil também se inseriu nesse contexto de forma muito efetiva, né? E estamos aí. E estamos também aqui também com a doutora Suzana, aqui diretora jurídica da FENACOM, também que se especializou em LGPD, está aqui nos auxiliando, aqui trabalhando conosco, nas perguntas que faremos para os nossos amigos aqui. Então, primeiro, obrigado, Marcelo, obrigado, Ricardo, pelo tempo de vocês aqui disponível para a gente poder participar desse bate-papo gostoso, é uma meia horinha de bate-papo para a gente se aprofundar um pouquinho na questão da lei geral. Com relação às empresas de contabilidade, como é que vocês enxergam essa questão na vida do empresário contábil? Então, fica aberta a palavra para o Marcelo, para o Ricardo, não sei quem quer falar primeiro. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, para falar um pouco de lei geral, que tem sido a nossa vida há algum tempo, né? Bem, presidente, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados para a atividade do contábil, do contador, ela vai ser muito grande. A gente pode dividir esse impacto em dois vértices, né? O regulatório, a lei obriga a adequação e impõe sanções, e o mercadológico, o de mercado, o econômico, porque a lei ela acaba tendo um efeito viral, e não é à toa que nós nos chamamos de Imunize, né, a nossa empresa. E qual é o efeito viral? As grandes corporações e as médias corporações, quando elas buscam a adequação à lei geral, elas necessariamente elas precisam buscar a prestação dos prestadores de serviços que também estejam adequados. Então, se eu, hipoteticamente, sou uma empresa, uma indústria, ou um comércio muito grande, ou um comércio, e eu tenho um escritório de contabilidade que presta serviço para mim, a partir do momento que eu transfiro dados pessoais da minha empresa para esse escritório de contabilidade, para que ele promova as atividades que a legislação fiscal, tributária e trabalhista exigem, esse escritório eu tenho que buscar que ele esteja compliant à lei, ele esteja aderente à lei. Se ele não estiver aderente à lei, o que está já acontecendo na prática, porque a lei já está em vigor, é notificações no seguinte sentido: olha, eu quero continuar prestando serviço, que você preste serviço para mim, mas você tem um tempo de X dias, X meses, X semanas, para que você me comprove que você está adequado à lei. Senão, infelizmente, eu vou ter que buscar um outro escritório, um outro prestador de serviço que me atenda e que esteja aderente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos um lado punitivo, que é muito chato. O Brasil, a gente sabe que tem muitas obrigações, há mais uma, mas ela é necessária porque a vida mudou. E o outro mercadológico, esses são os impactos assim imediatos. Tem um impacto secundário que é muito legal e que também é positivo, que é a partir do momento que um escritório de contabilidade ou uma empresa contábil ela busca adequação à lei, ela começa a adotar melhores práticas nas suas atividades. Porque a lei fala muito de governança e cultura, inclusive a nossa plataforma ela é muito focada em cultura e governança. Se eu busco a governança em todas as atividades que contenham tratamento de dados pessoais, eu acabo buscando a governança em 90% das minhas atividades dentro do escritório de contabilidade. Isso é um ganho muito grande para qualquer organização. Muito bem, Ricardo. Eu vou pedir até para a Suzana também
entrar e fazer uma perguntinha para vocês. Nós sabemos já que demorou, mas saiu a ANPD, né, que será o órgão regulador dessa história toda, né? Então, Suzana, faça alguma perguntinha aí relativa a essas questões, né? Porque parece que já tem alguma coisa que a ANPD já trouxe com relação a esse tema aí, né? Sim, a NPD ela tem trabalhado, a gente tem visto aí que eles estão se estruturando e trazendo novidades em relação à lei. Principalmente a gente viu agora recentemente que a NPD divulgou um formulário para resposta a incidente, para comunicação de incidente. A legislação ela aqui do Brasil ela estava bem frágil, está ainda, né? Ainda precisa de mais regulamentação nesse aspecto, mas agora já tem alguma orientação no sentido de que se você tiver um incidente de segurança, qual o procedimento que você pode seguir, né? O que precisa conter ali, qual o tipo de comunicação que você tem que fazer para as pessoas. Isso a gente já está vendo a NPD trabalhando, o que só reforça que a partir de agosto a gente deve de fato ter uma imposição, uma participação maior, especialmente no que tange a aplicação de multas, né? Que a gente sabe que a partir de agosto as multas vão começar a valer e a serem aplicadas até então, né? Porque tem alguns projetos de lei buscando alterar esse panorama. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, Marcelo, Ricardo. Ainda existe muita preocupação, muito susto e muito medo dos empresários no que diz respeito ao processo de adequação. A gente sabe que não tem sido fácil para as pessoas identificarem qual que é a maneira correta, por onde começar, como que eles podem começar a instituir processos internos, né, de adequação. E eu sei que a Imunize ela tem um trabalho com isso. Eu queria saber o que vocês poderiam sugerir aqui para o pessoal, para a nossa base, para os nossos representados, em termos de processo de adequação. Qual que é a melhor estratégia para eles utilizarem? Ok. Obrigado pela pergunta, obrigado, Sérgio, doutora Suzana, aí, pela participação. Realmente, né, o Sérgio ele iniciou aí a pergunta, né, falando esse vai e vem da lei, né, e atrasou, realmente foi publicado ano passado, né, e com as sanções aí a serem aplicadas pela NPD a partir de agosto agora de 2021. E, Suzana, doutora Suzana, quando nós iniciamos, né, a Imunize, né, dentro do nosso modelo de negócio, a nossa missão é a democratização da LGPD no Brasil. E para que isso fosse possível, nós desenvolvemos toda uma metodologia, nossa empresa é uma empresa de tecnologia, com o objetivo de que fosse implementado da maneira mais fácil e compreensível por todos dentro de uma organização. Quando nós falamos organização, e mais especificamente escritórios contábeis, da alta direção ao pessoal da ponta, né? Então, basicamente, nós estabelecemos uma metodologia. Essa metodologia ela é baseada em 4 pilares, que é o pilar de processo, o pilar jurídico, o pilar de tecnologia e o pilar de governança, aonde nós buscamos, né, justamente criar todo um aculturamento dentro do escritório contábil em relação a toda essa gestão de privacidade de dados. Então, é uma metodologia ágil, nós utilizamos as melhores técnicas, as melhores tecnologias, e por meio de uma implementação à distância, com todo um suporte, com toda uma equipe aí, para dar todo o respaldo para os escritórios contábeis. Agora, eu queria colocar mais uma pimentinha aí, né? A gente sabe que o empresário contábil, né, a gente faz questão de falar, falamos nos outros programas e vamos falar nesse também, ele tem que ser protagonista nesse processo, porque há muitos e muitos anos ele terceiriza todo o serviço contábil, né? Contábil, fiscal, departamento pessoal, RH muitas vezes, às vezes financeiro, das empresas. Então, ele está acostumado a terceirizar vamos dizer, o controle dos documentos dessas empresas, com todo o critério que tem que ter, evidentemente, para não misturar documentos de um cliente ao outro. Então, existe todo um tratamento que é dado em relação a isso. Então, ele já vem com, de certa forma, ao longo de tantos anos, né, tendo esse cuidado de manter em sua proteção a documentação do cliente. Então, isso é um aspecto importante, ou seja, isso não é nada muito diferente do que precisa ser feito. É evidente que
a legislação está trazendo algo mais efetivo, né? E visando mais informações pessoais, né? Nas operações, na parte transacional, no que for, em contratos, seja lá onde for. Mas a gente acredita que o empresário contábil poderá ser, sim, aquela pessoa, aquela empresa que vai fazer aquele suporte de apoio aos seus clientes, né? O que se chama no mercado de DPO, né? Quer dizer, ele poderá treinar a sua turma, alguém específico da sua estrutura operacional, para poder dar todo esse cuidado, esse suporte a seus clientes, né? Então, na verdade, também abrindo um novo campo de atuação dessas empresas contábeis nesse mercado. Como é que vocês enxergam isso? Então, fica aberto aí aos dois a responderem. Dentro do nosso produto, a nossa solução, e essa solução pensando também no empresário contábil, né? Como a lei ela traz aí os 3 principais agentes, né, que é o controlador, o operador e o encarregado de proteção de dados, né, que é o nosso, que o Sérgio comentou, né, o nosso DPO, né? O nosso produto, que é o DPO Net, ele justamente da mesma forma que o empresário, ele contrata um escritório contábil para fazer a sua contabilidade, entendemos, né, no nosso modelo de negócio, que não é core de um escritório contábil realizar, ser um encarregado de proteção de dados, ele fazer LGPD. Por isso, nós terceirizamos, né, é o nosso BPO, né, é a terceirização do encarregado de proteção de dados. Então, nesse nosso modelo de negócio, nós sabemos, né, que, primeiro, a dificuldade de se encontrar aí um encarregado de proteção de dados, né, a procura por esse profissional cresceu muito e também não tem esse profissional hoje no mercado preparado. A lei não deixa muito claro quais são as competências, mas nós entendemos que ele tem que ter um conhecimento jurídico, um conhecimento de tecnologia de informação e, principalmente, né, no caso específico dos escritórios contábeis, um conhecimento de como é um processo dentro do escritório, né? Desde a legalização, passando pelos departamentos pessoais, fiscais, contábeis, né? Enfim. E nós entendemos que essa figura, né, do encarregado de proteção de dados, sendo de responsabilidade da Immunize, faz com que o empresário contábil tenha total segurança em relação a isso. E, de certa forma, ele consiga transmitir isso para os seus clientes. Tá? Então, nós temos feito aí várias, dentro daquele olhar até que o Ricardo comentou, do ecossistema, né? Olhando os clientes e também os prestadores, né? Os fornecedores dos escritórios contábeis, né? Toda uma conscientização, esse aculturamento em relação à LGPD. E hoje, em relação ao DPO, a esse profissional que aqui na nossa legislação é encarregado de dados, né, Marcelo, a gente vê que é uma obrigatoriedade. A legislação, ela determina que a empresa que tenha tratamento de dados pessoais, principalmente o controlador ali, ele tenha esse profissional, né? É uma obrigatoriedade legal. Então, é importante saber que ele não precisa necessariamente ser um seletivo, um regime de CLT, né? Ele não precisa ser um empregado contratado nesse regime, ele pode ser um terceirizado, que é perfeitamente o que vocês fornecem também, né, que facilita bastante a vida do empresário, sem dúvida nenhuma. E em relação a essa questão do DPO, desses processos internos, também recebo aqui, Marcelo e Ricardo, muitas dúvidas em relação a sistemas de segurança, o que as empresas podem fazer, vocês atuam nessa frente também? Como é que funcionaria? Muito legal, muito boa pergunta, Suzana. É bem legal, né? O nosso core, ele está, importante deixar isso claro, né? Ele está autorizado pelo artigo 5º, inciso 8º da Lei Geral de Proteção de Dados, então, que ele permite que pessoas jurídicas prestem serviço, né, SaaS, de DPO, o DPO as a Service, ou como disse o Marcelo, o BPO, né, uma terceirização. São muitas siglas, né, DPO, SaaS, BPO, enfim, nós vamos nos perdendo nessas sopas de letrinhas que se tornaram hoje a nossa comunicação moderna. Bom, a nossa plataforma, como eu disse, e o Marcelo disse também, ela aborda os 4 pilares da Lei Geral.
Então, a nossa plataforma, ela aborda o jurídico, ela aborda a governança, ela aborda a cultura e ela aborda a segurança da informação. De que forma? E assim, dando um pouco de spoiler, né? Nossa plataforma, ela tem um questionário e dependendo do tamanho da organização, esse questionário pode ser maior ou menor, ou dependendo do core da organização, esse questionário pode ser maior ou menor. Esse questionário, ele é baseado nas melhores práticas internacionais e na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito interessante falar, mas da onde que vocês tiram o que uma empresa precisa ter ou deixar de ter? Nas melhores práticas internacionais, e a lei fala isso. Melhores práticas. E quais são as melhores práticas? ISO. E aqui está um amigo nosso que é especialista nisso, que é o Marcelo, né? Ele é a sumidade em ISO. Então, nós buscamos entender, e a plataforma criou um algoritmo para isso, com perguntas simples, em que o empresário vai respondendo, em que ele consegue ver qual é o grau de aderência dele nas melhores práticas de governança e cultura e qual é o grau de aderência dele a sistemas de segurança da informação. E as perguntas são, as respostas são binárias, sim ou não. É muito simplificado o processo. E quando o empresário ele coloca o não, automaticamente a nossa solução com a metodologia ágil já emite para ele uma indicação do que ele deve fazer. E com isso, ele acaba tendo uma consultoria as a service ali, quase que instantânea. E caso naquela orientação, mesmo assim, persistir uma dúvida nele, basta, por meio da nossa plataforma, ele entrar em contato com os nossos atendentes, perguntando e esclarecendo as suas dúvidas, caso ainda persista alguma dúvida. Então, é uma metodologia muito ágil e muito fácil de se aplicar. Como disse o Marcelo, o que nós quisemos, né, quando nós criamos esse negócio? É realmente isso. Eu tenho que ter uma ferramenta simples, que todos tenham acesso, então ela tem que ser simplificada, e com preço que todos consigam pagar. E essa foi a grande mágica, né? Que a gente brinca entre nós. Tem um sócio que é um sócio da área de tecnologia que pensou muito, né? Ele conseguiu colocar o ovo de Colombo de pé. Porque hoje, quando a gente fala ainda no mercado de Lei Geral de Proteção de Dados, alguns valores que são propostos por algumas consultorias são valores proibitivos, são valores exorbitantes que um médio ou um pequeno empresário não tem acesso a isso. E aí, como eles fazem, né? A nossa plataforma é um meio que trouxe essa tranquilidade para eles. Muito bem, Ricardo. Entendi bem a fala de você, do Marcelo. De fato é isso. A gente tem públicos, a gente tem hoje soluções para todos os públicos. Essa que é a verdade, para as grandes empresas e para as médias e pequenas empresas também, né? Eu acho que é essa a preocupação maior, até porque o maior público brasileiro, né, o perfil do empresário brasileiro, é de médio e pequeno porte, né? Então a gente precisa ter essa preocupação, né? Que geralmente é o público das empresas de contabilidade, né? Pelo seu porte. E realmente é impeditivo, é proibitivo você fazer com algumas determinadas empresas, o custo realmente é muito elevado. Agora, dentro dessa lógica toda, né, qual é a metodologia que vocês criaram, por exemplo, para poder ajudar o empresário contábil a conscientizar a sua base? Porque eu acho que concordo com vocês, acho que vocês estão fazendo esse trabalho de forma extremamente importante em parceria com as empresas de contabilidade. Acho que esse é um critério muito bom, até porque vocês são especialistas, né? Mas é importante levar o conhecimento de conscientização ao pessoal que está no dia a dia no seu trabalho, porque, obviamente, você tem que mostrar e criar as evidências para que, eventualmente, numa fiscalização, né, eventual fiscalização feita enfim, pelo órgão regulador, ou seja, lá quem ele determinar que vá fazer aquela averiguação, você tem como mostrar que, de fato, mesmo que ocorra alguma falha, algum ato, né, mas mostrar que você está dentro do regramento, você procurou fazer da melhor maneira possível, e para que isso, de fato, ocorra, você precisa passar toda essa experiência a quem? Tanto ao dono das empresas, como a toda a sua estrutura vamos dizer, executiva, né, nos trabalhos feitos aos seus clientes, né? Então, eu acredito que isso é um primeiro momento. Um segundo momento é
junto a esse empresário contábil, é fazer essa mesmo approach aí aos clientes, né? Na verdade, você tem que primeiro trazer essa conscientização às empresas de contabilidade e, na sequência, aos seus clientes. Quer dizer, o trabalho é meio que uma parceria em conjunto dessa forma, para que as empresas tenham essa noção, que independente do tamanho dela, ela vai ter que cumprir uma série de regramentos daqui para frente, para que ela não sofra sanções e punições até mais dolorosas, como multas, né? E virão ser regulamentadas aí pela ANPD. Então, queria que os senhores comentassem um pouquinho a respeito dessa relação, como é que isso vai funcionar, como é que vocês já estão praticando isso, porque é uma mudança de cultura, na verdade. Apesar, como eu coloquei já atrás, do contador já estar acostumado a fazer a guarda de documentos de terceiros, né, de forma segregada, com todo critério, isso já ainda é uma coisa relativamente nova nesse mundo contábil. Sérgio, é interessante o que você falou, você colocou alguns pontos que a gente se depara muito, né? Que é o accountability, né? Que é você criar as evidências, ou seja, a gente sabe que muitos escritórios contábeis já utilizam das melhores práticas, muito semelhantes aos processos ISO, mas a maioria deles, isso a gente se depara no dia a dia, eles não criam as evidências, ainda não começaram a criar as evidências, né? E a gente sempre tem que partir daquele princípio do ditado popular, né? A mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. Então, você gastar dinheiro, você criar as melhores práticas e você não criar as evidências, é como se você nada tivesse feito. Essa é a verdade, a gente está no Brasil e o que vale são os documentos, né? Agora, com relação à transferência de conhecimento para que haja uma alteração de cultura não só do empresário, mas como dos seus colaboradores e dos seus clientes, a nossa metodologia também facilita isso e eu te agradeço pela pergunta, porque eu vou poder expor assim de uma maneira muito rápida, né? Quando a gente fala da jornada, e essa jornada a jornada de adequação, e a nossa plataforma faz a jornada de uma maneira muito célere, essa jornada tem, basicamente e resumidamente, um planejamento, um treinamento, um mapping, que é o mapeamento. Nós entregamos, inclusive, esse mapping pré-formatado. A análise de risco, a plataforma faz automaticamente. O enquadramento legal e o gap analysis, que é para saber o nível de aderência com a lei e com a ISO, como eu falei. Esse treinamento, ele é contínuo. E nós disponibilizamos isso. Então, ali nós fornecemos para os nossos clientes vídeos com treinamento, vídeos de pessoas dando treinamento, animações 2D, documentos para que eles baixem e estudem, documentos para que eles baixem e criem as evidências, modelos pré-prontos. Então, tem toda uma lógica, tem todo um racional, porque nós baseamos a nossa metodologia em mudança de cultura e transferência de know-how. Porque aonde que nós chegamos com a nossa experiência, né? Antes, pré-plataforma, pré-DPONet? Que nós entrávamos nas organizações com uma planilha Excel, fazíamos todo o trabalho que tinha que ser feito dentro da organização, sem os colaboradores ou a diretoria colocar a mão ou ter consciência do que está sendo feito, entregávamos uma série de documentos e íamos embora para a nossa empresa. Ou seja, era um documento natimorto. E isso tem que ser contínuo. Se não tiver mudança de cultura, nada muda. Isso é o ponto principal. Diante disso, nós criamos a metodologia ágil, que está implementada dentro da plataforma, com um princípio muito interessante, o aprendizado ativo. Porque nós pegamos aquela pirâmide de Glasser, né, que diz que o aprendizado passivo, a pessoa consegue compreender 50% do que lhe é transmitido. E no aprendizado ativo, ele consegue compreender 95% do que lhe é passado. E quando ele tem essa compreensão, ele consegue disseminar aquilo que ele aprendeu. Então, é como você disse, os escritórios de contabilidade que utilizarem da plataforma, eles terão acesso a treinamentos contínuos, eles serão renovados sempre, e com isso eles conseguirão ter uma conscientização muito maior da lei, ter um conhecimento muito maior da lei e conseguir disseminar isso até para os seus próprios clientes. Compreendi. Quer dizer, eu acho que
é uma metodologia bem interessante, bem ágil, né? E na outra ponta, os empresários vão ter que dar uma catequizar, né? Vai ter que fazer um mindset forte aí na sua base de colaboradores, né? Porque acho que isso que é importante, né? Não é nem só o dono ver e nem só a base, todo mundo tem que olhar, tanto o dono do negócio como os outros, né? Evidentemente, muitos dos profissionais aí, dos empresários, os próprios colaboradores já estão inteirados na legislação, têm lido a lei, na de hoje, enfim, né? Procuraram se aprofundar. Eu conheço diversas empresas que estão nesse posicionamento, que é bom, porque a pessoa já tem um conhecimento mais da legislação legal, né? Isso é importante, ele saber os cuidados que ele tem que tomar, né? E acoplado a uma plataforma de vocês de treinamento constante, traz um diferencial evidente aí de mercado. Acho que isso é muito, muito importante. Bom, o nosso programa, infelizmente, ele é rápido e já está caminhando para o seu final. Eu vou abrir aí mais uma pergunta para a doutora Suzana, depois eu pego aí de vocês dois mais uma palavrinha antes de encerrar. Então, doutora Suzana, por favor, faça mais algum questionamento para a nossa turma. Não é bem uma pergunta, né? Eu sempre gosto de encerrar falando que a LGPD ela não é um obstáculo para as empresas. E o Ricardo começou falando isso muito bem, que vai ser um diferencial ao longo do tempo, é uma oportunidade de rever processos. Então, eu queria que vocês ressaltassem isso só um pouquinho mais, para que a gente consiga desmistificar essa ideia, né? De que é uma punição, de que é algo negativo e qual o proveito que se pode tirar dessa legislação. Já agradecendo aqui a participação. Muito bem. Vai lá, Marcelo. Eu costumo dizer, aí a gente sempre fala nos nossos treinamentos, né, nas nossas lives, né, que a LGPD não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona sem fim. Né? Então, a estrada, sabemos que a estrada é longa, tá? Mas que, superado esses desafios, né, a quebra desses paradigmas, né, do ponto de vista de legislação, isso vai ser muito bom para as organizações, para os escritórios contábeis, né? Então, entendemos que, muitas vezes, aquilo até que o Ricardo comentou, a gente se depara, né, às vezes, com o empresário identificando aí uma situação, mais um investimento, mas olha para o lado do risco, né? Olha para o lado das oportunidades, né? De estar em compliance, né? No sentido da governança, né? De demonstrar não só para os seus clientes, mas para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, né? Que o seu modo, né, de gestão, né, de privacidade, de cuidar desses dados pessoais, faz parte do negócio, do seu negócio. Então, a gente acredita muito nisso, né? Por isso que a gente tem essa missão da democratização da LGPD no Brasil. E aproveito aí para agradecer, Sérgio, né, doutora Suzana, obrigado também, Ricardo, e pela nossa parceria. Muito obrigado. Ricardo? Bom, complementando o que o Marcelo disse, né? Um dado para vocês, falando em dado pessoal, a Alemanha fez uma pesquisa há algum tempinho atrás, depois de alguns anos da legislação europeia estar em vigor, e aproximadamente um pouco mais de 70% dos consumidores declararam que preferiam transacionar ou consumir com empresas que eram preocupadas com a proteção e a privacidade de dados. Se os escritórios e as empresas olharem a lei geral não apenas como uma obrigação, mas sim que eu estou cuidando de pessoas, porque quando você cuida da privacidade e a proteção de dados, você está, no final da ponta, cuidando das pessoas, cuidando da reputação delas, cuidando dos dados financeiros delas. Então, isso é muito importante dizer. E isso tem que ser explorado do ponto de vista de comunicação. Isso tem que ser usado, porque isso é muito importante. E isso traz, sim, acaba agregando valor para o branding do seu escritório, né? Para a marca do seu escritório. Eu gostaria, mais uma vez, né, depois de dizer tudo isso, agradecer ao Sérgio, agradecer à doutora Suzana, as pessoas que estiverem nos assistindo, dêem uma entrada lá no Clube Mais, vocês encontrarão lá os nossos planos. São planos especiais para os escritórios que forem afiliados à FENACOM. Então, vale muito a pena e eu tenho certeza que
a nossa metodologia vai desmistificar muita coisa. Nós somos, a partir de agora, agradecendo a parceria, um parceiro de todos os escritórios contábeis no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. Contem conosco. Ok, bom, só para complementar então a fala de todos aqui, eu acho que além de tudo isso que vocês falaram, Ricardo, Marcelo, Suzana, eu tenho uma visão que, na verdade, isso vai ser uma referência, na verdade. Mas já está sendo em algumas questões já, em empresas mais corporativas, né? Essa exigência de que na ponta de lá, você tem que ter uma empresa com essa especialidade já, com a implementação da LGPD, algum certificado, enfim, vai ter que ter algum critério que vá trazer essa referência de mercado, né? Como aconteceu com o ISO lá no passado, vocês lembram bem, quando começou a moda do ISO cá, ISO de lá, e as empresas todas partiram para ter um determinado ISO específico da sua atividade. Então, eu creio com muita fé que essa vai ser uma exigência, sim, de mercado, até nas transações aí, entre empresas nacionais e internacionais, negócio que você possa vir a fazer ou fechar, e terá que ter realmente uma especialidade, um especialista, cuidando de forma muito criteriosa com as questões de dados pessoais. Então, agradeço a vocês mais uma vez pela participação, obrigado novamente a vocês que nos assistem, e bom feriado aqui, quem está de São Paulo, semana que vem, né? E obrigatoriamente estar em casa aí, por conta de uma legislação municipal, né? Nosso prefeito decretou um feriado super esticado, aí começou hoje na sexta-feira e vai até outro domingo, né? Depois da Páscoa. Então, aproveitem, descansem, não viajem, fiquem reclusos mesmo, para a gente poder também conseguir dar uma equilibrada na questão da pandemia. Então, um grande abraço a todos vocês que nos assistem, um abraço aos nossos amigos aqui que participaram, a doutora Suzana, e até ao próximo programa. Até lá.